Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas Pavan, eu tenho 27 anos, eu sou um adicto em recuperação e eu vim aqui hoje contar um pouquinho da minha história para vocês e eu espero que a minha história possa inspirar, ajudar com que muitas pessoas alcancem o caminho da sobriedade. Entendam que é o melhor lugar a se estar dentro de uma vida de qualidade e de uma vida próspera. Bem, eu vou contar um pouquinho do meu começo, de como tudo começou. Eu sou usuário de cocaína, né? Tudo começou com o uso da cocaína. E o meu primeiro contato com a cocaína foi quando eu tive a curiosidade, né, de experimentar. De modo geral, para todos adictos, né, que sentem ou têm esse primeiro começo, né, se vem sempre por uma influência de alguém próximo ou por uma curiosidade de experimentar a substância, né? E do meu caso não foi diferente. Eu veio por uma curiosidade e também por uma necessidade de fuga de sentimentos também reprimidos que eu tinha, né? E encontrar um alívio, né, para o meu coração, em achar que aquilo resolveria os meus problemas. E na época, né, eu estava na faculdade ainda, eu sou formada em direito e por meio de amigos eu conheci a droga. E a princípio eu tive ali as primeiras sensações, eram muito boas, né? No começo é tudo muito interessante. E uma questão principal que no começo para mim era muito relevante, né, no uso da substância, é que eu queria me manter magro. É até uma coisa engraçada, né? Porque eu entendia que eu usando, eu me manteria com o corpo que eu idealizava, por uma falta de aceitação, por uma falta de me reconhecer como o Lucas que se ama, o Lucas que se aceita como ele é, né? Então, a princípio, o meu uso principal não era só no sentido de que o prazer, mas que inicialmente ela me manteria amada. Os primeiros 4 anos que eu usei, assim, eu tinha um controle. Era um uso, digamos que recreativo, mas contínuo, porque eu não tinha, não usava numa quantidade alta que me prejudicava, né? Eu trabalhava na época, eu fazia faculdade e era uma época muito corrida na minha vida e eu percebia que aquilo me dava muita energia, me dava muita disposição e ainda me mantinha com o objetivo que eu queria, que era me deixar amado. Mas aí tudo isso foi desabando, né? Conforme foi passando os anos, porque a minha história total de uso tem em torno de 8 a 9 anos. A partir do quinto, sexto ano, foi que eu comecei a ter os danos maiores, né? E foi onde eu comecei a ter o uso mais intenso, em uma quantidade maior. Foi onde eu fui percebendo que aquilo não fazia mais efeito, uma quantidade menor, né? Então, foi aonde eu comecei a ter os primeiros sintomas de isolamento, né? Os primeiros sintomas de perda de dissociação de imagem de mim mesmo, né? Na qual eu comecei realmente ter distúrbios mesmos voltados à parte psiquiátrica, né? Onde eu já não queria mais me cuidar mesmo, não queria mais estar no meio de pessoas, onde eu comecei a desenvolver uma depressão. E foi aonde eu tive o primeiro surto, né? Eu morava em São Paulo, eu tive esse primeiro surto lá e eu tive que voltar para casa dos meus pais e foi aonde eu tentei a primeira intervenção, né? Digamos assim, que foi o tratamento psiquiátrico, né? A gente tentou fazer uma intervenção com medicamento e isolamento em casa e por um tempo deu certo, né? Só que daí, na primeira oportunidade e nos primeiros problemas que eu tive depois, eu recaí novamente. Eu fiquei um tempo, né, nesse tratamento. Aí depois eu saí de casa novamente. Tive a minha casa em outra cidade. Comecei a trabalhar, tudo de novo. Só que daí eu recaí novamente. E foi uma recaída
bem tenebrosa e eu tive outro surto, tive que voltar para casa dos meus pais de novo. E aí nós tentamos de novamente um tratamento psiquiátrico. Não deu certo. Terceiro surto, a minha mãe conheceu já desesperada, né? Porque familiares de um adicto sofrem, né? O familiar, assim como o dependente químico, ele também adoece. Foi onde a minha mãe pesquisando no Facebook, ela descobriu a Iboga Live, né? Isso foi em abril do ano passado. E aí foi aonde ela entrou em contato com o Rafael, né, que é um dos terapeutas que atende no protocolo, né, do tratamento. E aí ela tirou todas as dúvidas e tudo. E eu vi uma oportunidade, porque eu já tinha tentado com medicamentos psiquiátricos muito fortes, né? Então foi aonde eu quis me dar uma chance. Foi aonde eu conversei com o Rafael, né? E nós fizemos um protocolo. Eu aceitei, né, o tratamento, aceitei a me dar a oportunidade de me tratar, de me curar. O Rafael me explicou sobre o tratamento. Então, daí, quando eu aceitei o tratamento, né, eu me dispus realmente a iniciar, né, esse protocolo. O Rafael prontamente me apresentou, ele foi totalmente solícito, né, em me explicar tudo. E eu vi uma oportunidade realmente de uma transformação de vida. E realmente eu vi que a Iboga Live transforma vidas, né? E como eu vi que era algo realmente natural e um produto que trazia realmente resultado, vi todos os vídeos, li todas as mensagens, então eu pesquisei muito sobre, muito mesmo. Então eu realmente entendi que era algo que poderia dar certo para mim. Então hoje eu até consigo explicar, né, mais ou menos como que funciona o tratamento, né? A Iboga Live, ela atua diretamente, né, no nosso cérebro, fazendo com que os neurotransmissores dos nossos cérebros, né, viciado, ele se restaure, ele retome a forma original quando não se usava, né? Então eles ficam novamente normais, né, restaurados, sem nenhuma abstinência, né, compulsão ou fissura, o que faz com que realmente a gente não tenha mais a necessidade ou a vontade de utilizar algo. Então, assim, é incrível a maneira que a Iboga Live atua, né, no nosso cérebro e a maneira que esse medicamento realmente é potente. Quando o Rafael, né, se dispôs a me ajudar, eu aceitei, né? Fiquei bem ansioso para iniciar, eu fiquei em cima dele para falando, né, quando ia chegar, quando ia chegar. E aí quando chegou, né, a gente começou o protocolo. Foi bem tranquilo e ele me acompanhou em todo o processo. E é interessante falar que o tratamento ele dura 30 dias, né? Eu não precisei fazer os 30 dias. Com 21 dias eu já estava sentindo os efeitos já da Iboga Live. Então, para mim foi muito incrível, né, que o tratamento durou 21 dias. Eu não precisei fazer o protocolo, né, de 30 dias, porque eu já senti os efeitos, né, realmente do medicamento. E eu mantive, né, as terapias. Eu fiz o protocolo com o medicamento e as 4 sessões de terapia com o Rafael. E continuei em terapia e estou sóbrio até agora, já fez já mais de um ano, né? E feliz. Hoje eu tenho qualidade de vida, né? Eu estou muito feliz por poder estar aqui falando com vocês, né? Poder estar dando esse depoimento. Eu realmente quero poder, assim, dizer que a Iboga Live transforma vidas, né? Restaura famílias, reconstrói propósitos e realmente liberta. Eu gostaria muito de deixar um agradecimento especial para toda a equipe da Iboga Live, para o Rafael, né, pro Lauro, né, que são as pessoas ali diretamente ligadas à Iboga Live e são pessoas que me ajudaram. E através, né, de toda essa iniciativa, né, que eu tomei, né, de querer mudar a minha vida, houve um estímulo de incentivo para mim que eu quis trazer isso para a minha vida. E hoje, né, hoje eu sou terapeuta,
Eu ajudo outras pessoas também no ramo da dependência química. Hoje eu trabalho com isso, né? Hoje eu tenho os meus pacientes, eu tenho conseguido ajudar muitas pessoas, graças a Deus, e eu acredito na recuperação, eu acredito na sobriedade e eu quero deixar uma reflexão que sem uma mudança, sem uma iniciativa, uma decisão, a nossa vida não sai do lugar. Então, muitas vezes a gente precisa tomar uma atitude e entender que a maioria das questões da nossa vida e dos problemas que nós estamos passando depende exclusivamente da gente para mudar a nossa realidade. Muitas vezes nós culpamos as coisas que estão ao nosso redor, nós culpamos pessoas, nós culpamos casos, nós culpamos o passado, presente talvez. Nós não entendemos que, na verdade, nós temos que aceitar os nossos fracassos, né? Os nossos erros, reconsiderá-los, ter resiliência para aceitá-los e levantar a cabeça e seguir em frente. Então, eu estou muito feliz, estou muito bem e é isso. Muito obrigada, gratidão e eu espero que isso ajude muita gente, muita gente. Eu tô muito feliz. Me sigam no Instagram, @lucaspavans, Pavans, que daqui uns dias eu vou soltar conteúdo lá sobre dependência química, sobre bons hábitos e mais algumas coisas, tá bom? Muito obrigado, gente, pela abertura e é isso. Um abraço.